Muito bem, galera. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Quem já tá on aí, já me fala aí se tá me vendo legal, se tá me escutando legal, se o áudio tá chegando bacana para vocês. Manda para mim no chat aí. Quem já chegou aí enquanto o pessoal entra. Nando mandou, tudo top. Vieira, tudo ok. Show de bola, galera. Sejam muito bem-vindos então à nossa aula de hoje. Como começar a faturar entre 5 a 20 mil reais por treinamento dentro dos próximos 30 dias ou menos e alavancar a sua carreira como treinador de pessoas. Uma meta dessa para você, hein? Começar aí dentro dos próximos 30 dias ou menos, ter umas cifras de faturamentos como esse por meio de seus treinamentos ou palestras. Parece uma boa meta para vocês aí? Acha que é uma coisa boa de se alcançar? Aproveitando esse tempo que a gente tem agora, me fala aí, um caixa a mais para o seu negócio de 5, 10, 15, 20 mil e ajudar aí no seu negócio, no faturamento da sua empresa? Acredito que sim, né? Essa é a minha meta com vocês. Nando colocou, será fantástico, show de bola, é isso mesmo. Acredito que faça sentido para muitas pessoas e a minha meta com você que está aqui hoje é exatamente te mostrar qual que é esse mapa para conseguir desbloquear cachês acima da média dentro desse nosso mercado de treinamentos e palestras. Tá? Eu vou passar para vocês um mapa de ação que, se vocês implementarem, muitos dos que estão aqui já vão conseguir ter excelentes resultados. Tá? Você vai aprender as principais estratégias para você poder viver de fato dessa carreira e ser muito bem remunerado por isso. Não tenho dúvidas, e muitos de vocês também já devem ter essa ciência de, cara, a carreira de treinador e palestrante ela é uma das carreiras mais bem pagas que existe. Tá? Hoje, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco uma pesquisa, mas hoje um cachê médio de um palestrante inicial gira em torno de 5 mil reais. Você consegue começar a cobrar. Você que nunca ministrou uma palestra, por exemplo, consegue começar a entrar no mercado cobrando cachês de 5 mil reais. Então, eu desconheço um mercado que você consegue começar e em pouco tempo já começar a ter cachês como esse. Isso é uma realidade dentro do nosso mercado. E quando eu falo isso muitas vezes para as pessoas que estão de fora, elas não acreditam, não entendem, mas é uma realidade. Eu vou mostrar para vocês aqui muitas coisas de bastidores para que vocês possam alcançar isso. E acredito que muitos de vocês já até estejam, né, tendo esses cachês, enfim, que para quem já está em campo, né? Então, aproveitando que eu falei isso, você já está em campo? Me fala aí, quem que está aqui que já está em campo, já ministra treinamento ou já ministra treinamento ou palestras, enfim, ou pelo menos já ministrou algum, enfim, já saiu ali do banco de reservas e está em campo. Coloca para mim no chat, assim, em campo ou então banco de reservas, só para eu saber aqui como é que está o perfil da galera. Nando colocou, eu não, tô no zero, legal, tá no banco ainda, Nando, show de bola, não tem problema nenhum. Gleide colocou em campo, Cristiane colocou reserva, Vieira, banco de reservas, aquecendo para entrar, show de bola, show de bola. Se vocês não estiverem conseguindo ver o chat, provavelmente é porque está aparecendo para mim apenas, tá? Mas eu acredito que vai estar liberado para vocês aí. Professor Rogério em campo, Joaquim em campo, show de bola, ó, muita gente em campo. 1, 2, 3, 4. Temos aqui 1, 2, 3 no banco. Legal, tá mais ou menos meio a meio aqui, tá? Metade das pessoas em campo, metade das pessoas aí no banco de reservas. A Cristiane colocou, eu quero! Show de bola, Cris, eu vou te mostrar qual que é esse mapa de ação. Rafael Campos, já atuei bem, querendo voltar. Show de bola, Rafa, show de bola. Vou te mostrar aqui um passo a passo que pode fazer bastante sentido para você, tá? Esse treinamento, essa metodologias que eu vou trazer para vocês, serve tanto para quem já está em campo, tá? Para quem já está ministrando treinamentos, vocês vão ter uma nova visão, acredito, depois de entender os passos que eu vou trazer para vocês aqui. E para quem está no banco de reservas, que ainda não ministra treinamentos, você vai ter uma clareza, um mapa de ação a partir de agora. Então fica bem ligado, porque acredito que vai fazer bastante sentido, tá? Mas antes, deixa eu me apresentar, né? Se você ainda não me conhece, se você caiu aqui de paraquedas, chegou lá, viu algum anúncio de uma aula minha, algum post, alguma coisa, e caiu aqui de paraquedas, ou está dentro de algum grupo meu, enfim, seja muito bem-vindo, tá? Seja muito bem-vindo. Meu nome é Guilherme Eto. Eu sou treinador e palestrante corporativo. Eu atuo dentro e fora de empresas
ministrando treinamentos, ministrando palestras, tá? Nos últimos anos eu percorri aí mais de 10 estados brasileiros, treinando, desenvolvendo líderes, treinando, desenvolvendo também palestrantes e treinadores. Por quê? Porque eu tenho também uma segunda vertente, onde eu sou treinador de treinadores e treinador de palestrantes. Então, como assim? Eu ajudo pessoas, assim como muitos de vocês que estão aqui, que querem aprender as principais metodologias, como entrar no mercado de treinamentos e palestras. Então, eu tenho turmas de formação no Brasil inteiro, tá? E onde eu levo algumas metodologias específicas para isso, tanto de forma presencial, alguns programas que a gente tem presenciais, e também de forma online, com alguns portais, um portal que eu tenho de capacitação de treinadores e palestrantes, alguns outros treinamentos online. Eu vi gente falando aqui no chat que já é aluno de outros treinamentos, então show de bola, já tem aqui pessoas que são alunos também. Então, muito prazer, esse sou eu de uma forma bem resumida. E a minha meta é passar com vocês um pouco dos bastidores aqui desse mundo, para você que está querendo entrar de cabeça dentro desse mercado, ou para você que já está nesse mercado e está querendo alavancar a sua jornada, tá? E a pergunta que eu sempre recebo muitas vezes, tá? Quando eu falo sobre essa nossa carreira. Será mesmo que dá para viver de treinamentos e cobrar cachês de 5 dígitos para cada vez que você se apresentar? Às vezes eu estou numa rodinha de amigos, uma roda de conhecidos e tal, e às vezes a pessoa me pergunta o que eu faço e tudo, e começa a querer saber mais do meu negócio. E quando a gente chega falando de cifras, quando a gente chega falando de faturamentos, o que essa carreira te possibilita, eu falo, cara, hoje tem palestrante que começa em pouco tempo, menos de talvez 6 meses, 1 ano, o cara consegue começar a cobrar cachês por palestra de 8 mil, 10 mil reais, 12 mil reais, 15 mil reais, e as pessoas não acreditam. E aí eu falo, cara, treinamentos hoje você vai cobrar 15 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais. E isso é absolutamente normal dentro do nosso negócio. Eu estou falando de muitas vezes você, em 1 hora de trabalho, tá? No caso de uma palestra, você ter faturamentos do que a maioria dos brasileiros não fazem em 1 mês trabalhando e muito mais do que isso. Entende? Então esse nosso mercado, ele é acima da média. Eu trouxe uma reportagem aqui da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, falando que, há cerca de 150 palestrantes no Brasil que fazem parte de um seleto grupo que cobram entre 20 e 50 mil por palestra, beleza? Um pouco mais de 1 hora de apresentação. Já o cachê de palestrantes não tão renomados gira em torno de 5 mil reais. Então, imagina você poder começar e em pouco tempo estar cobrando cachês de 5 mil reais a cada vez que você se apresentar, a cada contrato que você fechar. Aí você fecha 2 contratos no mês, 3 contratos no mês, 4 contratos no mês. Imagina poder acrescentar tudo isso dentro do seu faturamento, do seu negócio, certo? E isso é uma realidade dentro do nosso mercado. E a outra pergunta que eu sempre recebo é, tá, Guilherme, mas eu nunca fiz isso. Dá para começar do zero? Mesmo nunca tendo feito isso antes? E a minha resposta para você, ela vai depender, tá? Por que vai depender? Porque existem 2 caminhos nesse mercado. Infelizmente, muita gente entra para esse mercado contando com a sorte. A pessoa entra, acha que por deter um conhecimento, basta que você pegue esse seu conhecimento, coloque numa apresentação de PowerPoint e pronto, ou eu sou um palestrante, ou eu sou um treinador. E aí acaba se queimando. Então, eu falo assim, dá para você começar do zero, mesmo sem nunca ter feito isso antes? Sim, desde que você comece da forma correta. Desde que você tenha metodologia, para que você não se queime antes de começar. Porque muita gente acha que é basicamente transmissão de conhecimento uma palestra ou um treinamento. Basta eu colocar numa apresentação o que eu sei e pronto, acabou. E não é assim. Quando você está de frente de uma plateia, você tem, eu costumo dizer, que você tem apenas uma chance de fazer um bom trabalho. Aquela é a sua única oportunidade, principalmente para quem está começando. Se você vai ali e não faz um bom trabalho de primeira, cara, dificilmente você vai ter uma segunda chance ali. Dificilmente as portas vão se abrir novamente dentro daquele lugar onde você estava ali. Então a gente tem uma única chance para gerar uma primeira boa impressão nas pessoas. E para isso precisa ter metodologia. Não é simplesmente começar de qualquer forma. É encarar isso de uma forma profissional, como uma profissão. O cara, para se tornar um médico, ele não tem que estudar anos e anos para se tornar bom naquilo dali. Um advogado a mesma coisa. Cara, o palestrante é a mesma coisa. Tem metodologia, tem estudo, tem estrutura, tem lógica que você tem que seguir. Entende?
Então você tem que encarar de uma forma profissional. E as pessoas que decidem encarar isso de uma forma profissional, elas conseguem chegar em patamares muito altos num espaço muito curto de tempo. E a gente tem muitos alunos que começaram do absoluto zero e que hoje estão tendo uma carreira brilhante dentro desse mercado. Eu gosto muito de trazer alguns prints, alguns depoimentos de alunos, tá? Para mostrar para vocês pessoas comuns que muitas vezes só tinham um sonho de ter isso, mas não tinham uma metodologia e depois começou a caminhar ao nosso lado, começou a entender mais as nossas metodologias e isso se tornou uma realidade. Aqui é um exemplo de um nosso aluno, esse do meio aqui, ó, cara, tem uma palavra para você, gratidão, eu quero muito ser treinador corporativo e palestrar. Com a sua formação isso foi possível, eu já tinha conhecimento e aí vem você com o seu método para agregar. Hoje, eu celebro a minha conquista com você também, olha aí a foto, resultado. E ele me mandou uma foto, cara, da turma de treinamento deles, a primeira turma de treinamento que ele estava ministrando. E isso é muito gratificante, cara. Isso é muito gratificante. Ver que as pessoas, elas estão realizando um propósito, um sonho que elas têm. E a gente tem diversos outros, tá? Aqui, ó. Segue as fotos do treinamento de hoje, a ferramenta Níveis Neurológicos, uma ferramenta que eu ensino dentro de um treinamento. Ela aplicando a ferramenta e entrando em prática aqui num grupo de alunos. Aqui o outro, ó. Quero agradecer imensamente sua entrega. Poucos profissionais que estão no seu nível abrem da forma que você, dessa forma. Você não sabe o bem que me fez, tá? Então, as pessoas que realmente entram de cabeça, elas conseguem ter excelentes resultados. Só que precisam encarar isso de uma forma profissional. E aí, muitas vezes, a pessoa quando vai começar no mercado, vem uma crença de que o seguinte, pô, mas eu ainda não tenho 10 anos de experiência, 30 anos de experiência, ou ainda não tenho aquele título A, aquele título B, aquela certificação C, ou eu ainda não sou autoridade. Guilherme, dá mesmo para eu começar dentro desse mercado? E eu continuo te afirmando que sim, tá? E basicamente o que eu quero que você entenda é o que eu coloquei nesse gráfico aqui, ó. Você não precisa ser ultra mega PhD, deter todo o conhecimento do mundo para começar nesse mercado. Você só precisa falar para um público onde o seu conhecimento, onde a sua metodologia, ela vai ser suficiente para ajudar pessoas a subirem degraus que elas precisam na vida delas. E sabe quando foi que eu me toquei disso? Quando foi que essa chave despertou em mim? Quando eu fui ministrar a minha primeira palestra. Quando eu fui ministrar a minha primeira palestra, eu ainda trabalhava como CLT numa empresa, eu estava programando a minha transição e uma amiga me ligou e falou, Guilherme, vai ter um evento aqui na minha universidade e nós vamos falar sobre um tema XYZ, que era um tema que eu já falava e por isso que eu já falava nas minhas redes sociais, ela já tinha visto vídeos meus na rede social e tal. E ela me chamou e falou, e eu vi que você está falando sobre isso, que está ensinando sobre isso nas redes sociais, você não quer vir aqui dar uma palestra pra gente? E eu nunca tinha palestrado, eu sempre tinha um sonho, mas nunca tinha feito aquilo. E na hora, no impulso, eu peguei e falei, cara, claro que eu vou, me fala aí que dia que é, que horas que é e tal, como vai funcionar. Alinhei com ela mais ou menos ali o conteúdo que eu precisaria levar e desliguei o telefone e eu tava todo borrado, né? Tava todo borrado. Falei que eu fui de fralda, botei a fralda e fui. Por quê, cara? Porque eu nunca tinha feito aquilo. E aí eu peguei aquele conhecimento que eu tinha, grande parte das coisas que eu já ensinava nas redes sociais, formatei num modelo de apresentação que para mim, na época, era o que fazia sentido, pesquisei muita coisa sobre estruturas de palestras e tudo mais, e de certa forma coloquei ali e fui pro jogo, tá? Arriscado, né? Não tinha ainda muita metodologia, não tinha muito como se fazer, mas fui, dei o primeiro passo. E fui lá, ministrei a minha primeira palestra, cara, foi a melhor sensação da minha vida, e chegou no final da palestra, eu falei, meu, muito obrigado e agradeci a organização do evento. E eu vi uma plateia que estava me aplaudindo de pé. E aí, ao final, indo embora, várias pessoas pedindo para tirar foto, me dando feedback, falando, Guilherme, foi muito bom, o conhecimento que você trouxe me ajudou muito nisso. Naquele momento, quando eu cheguei em casa pós-palestra, ainda que aquele momento de euforia tinha passado, eu cheguei em casa e eu falei, cara, eu comecei a refletir o que eu havia feito e eu entendi, cara, como que deu certo e por que deu certo. Eu comecei a fazer um raio-x. E naquele momento eu desenhei esse gráfico aqui, eu entendi esse gráfico aqui. Presta atenção, eu não era ultra mega PhD em nada. Eu não tinha os maiores conhecimentos sobre aquele tema. Pelo contrário, eu tinha um certo conhecimento, mas tem muitas outras pessoas que sabiam muito mais do que eu. Eu não tinha muito tempo de experiência e não era mínima autoridade para aquelas pessoas que estavam ali. Só que eu fui lá, ministrei a minha palestra, o que eu falei fez sentido para aquele público que estava ali. E eu descobri que se eu repetisse aquilo dali em outros locais, para outras pessoas que não saberiam sobre aquele conhecimento, não teriam aquele conhecimento que eu levei, eu estaria cumprindo o meu papel como palestrante. E ali foi que a minha chave virou. Porque sempre que eu pensava em começar nessa carreira, me vinha crenças.
Ah, mas por que as pessoas vão querer te escutar? Você ainda não é tão famoso na rede social, você ainda não é autoridade, você ainda não tem a certificação Ultra Mega PhD em Harvard, você ainda não tem isso, não tem aquilo. Sempre me vinham aquelas crenças. E aí, quando eu fui lá ministrar a minha primeira palestra, eu vi uma plateia que a minha mensagem fez muito sentido para eles e recebendo feedbacks de quão positivo foi aquilo na vida deles, eu falei, putz, desbloqueei, agora eu entendi qual é a missão de um treinador, um palestrante. Naquele momento, eu descobri que nós somos empacotadores de soluções para as pessoas. Eu só preciso achar as pessoas onde aquela minha mensagem ela vai fazer muito sentido. Então, isso é o principal ponto que eu quero que vocês entendam, porque talvez muitos de vocês que estão aqui têm essa crença de não capacidade, de que ainda não está pronto. Ah, depois que eu fizer aquele curso, ou depois que eu fizer aquilo, depois que eu fizer aquele outro. Obviamente, você tem que se capacitar, você tem que estudar, buscar informação, não é começar na loucura, tá? Mas muitos de vocês que estão aqui já têm muito conhecimento, e esse conhecimento, se colocados dentro de uma estrutura correta, seguindo uma metodologia correta, poderia estar ajudando milhares de pessoas e o melhor, sendo muito bem remunerado por meio disso. Então isso é a primeira chave que eu quero que vocês que estão aqui entendam. Tem pessoas nesse exato momento que pagariam para saber aquilo que vocês já dominam. Basta você abrir a sua boca, tá? E a minha meta com você é essa. Passar para vocês o que vocês precisam para definitivamente entrar para o mercado e alavancar os resultados. Se você já está em campo, você vai poder crescer ainda mais. E se você está começando, você vai descobrir como evitar os erros que poderiam te atrasar e muito. Alguns erros que eu cometi no início e que quase talvez me fizeram desistir. Eu vou passar para vocês os principais pontos de erros e acertos aqui também. Beleza? Vamos lá. Para a gente começar. Quando eu falo de fechar cachês de 5 dígitos, quando eu falo com vocês de a gente cobrar 5, 10, 15, 20 mil reais por uma palestra, na grande maioria das vezes, a primeira palavra que vem na nossa mente é vendas, não é? Eu preciso vender isso para a empresa, eu preciso fechar um contrato com uma empresa, eu preciso fechar uma turma de treinamento, eu preciso fechar uma turma de palestra, enfim. Vendas sempre está associado a essa questão quando a gente fala de faturamentos de determinadas cifras. Só que eu quero que vocês entendam que vendas, ele é um dos pilares que todo treinador deve dominar, que todo palestrante deve dominar. É um dos P's que eu chamo, tá? Um dos P's que todo treinador, todo palestrante precisa dominar. Apenas um dos P's. Só que não existe apenas o pilar vendas. Existem 3 pilares que são extremamente importantes na carreira dos treinadores e dos palestrantes, tá? Primeiro P é o P que eu chamo de posicionamento, beleza? Posicionamento. O segundo P é o P do produto. O terceiro P é o P que eu chamo de promoção e vendas. Então, esse último pilar que eu falei para vocês de vendas, ele é o terceiro pilar que você tem que se preocupar. Mas existem outros 2 P's antes que você deve seguir nessa ordem para que você possa ser o mais assertivo possível na construção da sua jornada, na construção da sua carreira como treinador e palestrante. E eu vou te passar os principais pontos para vocês implementarem esses 3 P's de forma bem assertiva. Como se posicionar, qual o melhor mercado para vocês se posicionarem, como pensar e estruturar os primeiros produtos de vocês e como vender isso, como promover isso dentro do mercado. Então fica até o final aqui comigo, tá bom? Beleza? Tá fazendo sentido, galera, o que eu tô falando para vocês? Tá fazendo sentido? Manda para mim no chat aí, enquanto eu bebo uma água. Quem vai desbloquear aí? Quem vai entrar em campo aí, hein? Dentro dos próximos 30 dias. Show de bola. Muito. Show de bola. Show de bola. Então vamos lá, ó. Começando, tá? Falei para vocês os 3 P's. Onde está o pote de ouro? Onde está o pote de ouro dentro dessa carreira? Está no primeiro P. Não está apenas em vendas, não está no terceiro P apenas, que é o P de promoção e vendas, tá? Está no primeiro P, que é o P de posicionamento. E eu vou explicar para vocês aqui algo que eu gostaria que tivessem me falado quando eu comecei a minha jornada, que certamente eu teria economizado muito dinheiro e teria dado muito menos murro e ponta de faca como eu dei no início. Entenda o que eu vou falar para vocês. Existem 2 mercados para você se posicionar quando a gente está falando de treinamentos e palestras, tá? O mercado número 1
são o mercado dos treinamentos abertos. O que são esse mercado? O que é esse mercado dos treinamentos abertos? São um mercado onde você vai vender para o consumidor final. Você vende o ticket, o ingresso do seu evento, da sua palestra, do seu treinamento, e o seu cliente é o cliente final. Ou seja, uma venda B2C para o consumidor final, tá? Isso é um modelo e você pode atuar, não tem problema nenhum. Eu atuo hoje também no modelo B2C, eu prospecto clientes finais, eu fecho contratos com clientes finais, não tem o menor problema de você fazer isso. Isso é um dos mercados de atuação que você tem. E quando eu comecei a minha carreira, infelizmente eu comecei por esse mercado. Eu vou explicar para vocês por que é infelizmente, tá? Daqui a pouco. E o mercado 2 é o mercado que eu chamo de mercado dos treinamentos in company. O que são os mercados dos treinamentos in company? Os mercados empresariais, os mercados onde você atua dentro do meio corporativo. Então, aqui você vende para uma empresa e ela envia os funcionários para participarem do seu treinamento, da sua palestra, da sua metodologia. Ou seja, é uma venda B2B, que eu também faço hoje em dia da mesma forma, tá? Então, totalmente possível de você atuar também dentro do mercado dos treinamentos in company. E é exatamente aqui que está o pote de ouro. Vender para esse segundo mercado, vender para o mercado in company, vender para as empresas. Se eu tivesse descoberto isso antes, quando eu comecei a minha carreira, eu teria economizado muito dinheiro. Por quê? Porque no início da minha carreira eu comecei tentando fazer as minhas próprias turmas e foi um grande tiro no pé que eu dei. Por quê? Porque primeiro as pessoas não me conheciam, não sabiam quem eu era. Por que elas iam desembolsar do próprio bolso dela um ticket de um ingresso para participar de um treinamento de uma pessoa que elas nunca viram na vida delas? Entende? E ali eu tentei insistir, gastei rios de dinheiro para tentar fazer as minhas próprias turmas e eu estava percebendo que o negócio não virava. Quando eu pivotei o meu negócio, eu comecei a olhar para o mercado dos treinamentos in company e foi por meio de um mentor que me falou isso, falou, Guilherme, foca a atenção ali, porque ali está o ponto, está o pote de ouro. E ele começou a me falar, cara, você já parou para pensar o tanto de empresa que existe no Brasil? Falando um pouco mais disso para vocês, tá? Você sabe quantas empresas existem ativas no Brasil hoje? Eu fiz uma pesquisa recentemente no portal do Sebrae, depois vale até a pena vocês pesquisarem. Entre 19 e 20 milhões de CNPJs ativos, tá? 19 milhões uns quebradinhos. A grande maioria desses CNPJs, micro e pequenas empresas que nunca tiveram a presença de um treinador ou palestrante ali dentro ajudando as suas equipes. Você já parou para pensar, cara, o mar de oportunidade que você tem? Pegar o conhecimento que você já tem, bater na porta daquela empresa ali na sua região, falar, eu posso te ajudar a resolver os problemas 1, 2 e 3, eu tenho uma metodologia para te ajudar a resolver os problemas YZ, eu tenho um treinamento aqui de liderança que vai te ajudar a melhorar os resultados, eu tenho um treinamento aqui de vendas que vai ajudar a sua equipe a bater as metas. E você vender isso para uma empresa, cara, é o pote de ouro, tá? E por que eu te falo que é aqui que está o pote de ouro, vender para as empresas? Eu vou te explicar. É infinitamente mais fácil você vender para uma empresa, fechar um contrato, por exemplo, de 10 mil, 15 mil, 20 mil com uma empresa, do que conseguir fechar uma turma de clientes finais para gerar esse mesmo faturamento de 10 mil, 15 mil, 20 mil. É infinitamente mais fácil eu fechar um contrato com uma empresa e cobrar uma cifra dessa, que é absolutamente normal no mercado, tá? Cifras desse porte, do que eu fazer um evento e conseguir faturar essas cifras em um evento, tendo todos os custos de locação de espaço, de equipamentos, materiais, tá? Então isso é uma das razões. E a razão é simples. Por que é muito mais fácil eu vender para essas empresas? Por que é muito mais fácil eu fechar contratos com essas empresas? As empresas, primeira razão, tá? As empresas elas precisam treinar constantemente seus colaboradores para alcançar resultados. Constantemente, gente, a empresa quer bater uma meta, tem um desafio novo, alcançar e tal. Cara, elas precisam treinar as pessoas, precisam dar treinamentos. E adivinha a quem elas recorrem? A nós, treinadores e palestrantes, que vamos ajudar com os nossos treinamentos, as nossas palestras, ao time deles ali se desenvolverem. Entende? As empresas, segundo motivo, elas estão constantemente contratando e demitindo. Logo, tanto as pessoas que estão sendo contratadas, as novas pessoas e tudo mais, elas precisam de treinamentos. A quem eles recorrem? A nós, treinadores e palestrantes.
Então existe uma demanda muito alta dentro desse mercado também por causa desse motivo. E um terceiro motivo, terceira razão, empresas possuem verba de treinamento e desenvolvimento. Muitas das empresas elas têm um calendário anual de treinamento e desenvolvimento do time. Então elas constantemente estão procurando treinadores e palestrantes. Semana da liderança, ou seja, numa CIPAT para falar sobre um tema lá de inteligência emocional, falar lá de produtividade, enfim. Sempre as empresas estão buscando por profissionais de palestras, profissionais de treinamentos. Então existe uma demanda muito grande dentro desse mercado. Então mais uma razão de por que você se posicionar. E aí você fechar um contrato de R$10.000 com uma empresa é ridiculamente fácil. Quando eu falo isso, as pessoas não acreditam. E a matemática é simples para te provar que é fácil. Imagina que você vai cobrar R$10.000 para treinar, por exemplo, uma turma de 35 pessoas dentro de uma empresa. Tá? Você fechou um contrato agora, R$10.000, 10 pau lá. Turma de 35 pessoas. Faz as contas comigo. 10 mil dividido por 35. Isso dá o equivalente a R$285 por cabeça, por colaborador que a empresa vai investir. A empresa vai ter que investir R$285 por colaborador para receber uma metodologia que você vai levar que vai ajudar ela a resolver grandes problemas que ela tem. Então, para uma empresa, essas cifras, elas são absolutamente normais. Quando você chega com uma proposta, falou empresa, você foi lá, visitou a empresa, entendeu a necessidade dela, levou uma proposta para ela lá. E aí você apresenta para ela primeiro o valor picado lá, valor de 285. Fala assim, empresa, você investiria R$285 no seu colaborador, por colaborador, para poder resolver os problemas 1, 2 e 3? Cara, dificilmente a empresa não vai investir. Entende? Então é muito mais fácil do que eu chegar para o cara e falar assim, desembolsa 300 aí do seu bolso para vir para a minha palestra aqui. Desembolsa 400 conto, 500 conto aí e vem para o meu treinamento aqui, para o meu workshop. É muito mais complicado. Então o pote de ouro está no mercado corporativo. Tá? Você acha que é difícil mostrar para uma empresa que investindo apenas R$285 seu colaborador vai resolver, seu colaborador ela vai poder resolver diversos problemas que ela possui hoje? Foi o que eu falei para vocês. Eu te afirmo que é ridiculamente fácil fechar um contrato como esse. Tá? Agora tenta fechar uma turma com 35 pessoas. Tenta fazer o trabalho de convencer 35 CPFs a comprar o ticket de um evento seu. Ele pode ser esse mesmo ticket aqui. Pra você ter uma ideia, se você tiver uma estimativa de 10% de conversão, que é uma estimativa otimista, tá? Você precisa prospectar aproximadamente 350 pessoas para fechar uma turma com 35. Sendo bem otimista, com uma taxa de conversão de 10%, que é bem otimista. Tá? Então é infinitamente mais fácil. Beleza? Portanto, se eu pudesse dar um conselho, seria posicione-se como um trainer corporativo. Esse é o segredo do primeiro P. Se você está começando, cara, foca a sua energia, posiciona na rede social, se posiciona como um trainer corporativo. Começa a alinhar a sua comunicação, começa a alinhar a sua estratégia para entrar dentro de empresas, começa a prospectar empresas, começa a buscar como empresas, começa a falar para líderes, começa a falar para donos de empresas. Você vai ver como é que as portas vão se abrir. Tá? Então isso é o primeiro P. Esse é o primeiro P do mapa que eu quero que vocês entendam. Se você está começando, vai por esse caminho. Se você já está em campo, considere ter produtos que atendam às necessidades das empresas e você nunca vai ficar sem um contrato fechado, eu te garanto. Tá? Por causa de todos esses pilares que eu desenhei para vocês aqui agora. Beleza? Então agora que você já compreendeu sobre posicionamento, que é o primeiro P, existe o segundo P. O segundo P que é o P do produto. É saber criar um produto. E quando eu falo produto, eu falo de uma palestra, um treinamento. E a maior dificuldade na carreira de um treinador sempre foi, tá? Já percorri mais de 10 estados brasileiros, tem mais de 10 mil alunos online e offline, e estando em contato direto com essa galera, a queixa sempre é, Guilherme, como que eu estruturo a minha metodologia? Como que eu faço a estrutura de um treinamento de liderança? Como eu faço a estrutura de um treinamento de vendas? Como é que eu crio a estrutura de uma palestra? Como é que eu faço? A pessoa não sabe como estruturar o conhecimento. Às vezes ela tem o conhecimento, mas ela não sabe como transformar esse conhecimento em método. Isso é uma dor muito forte que as pessoas têm. E eu sei, porque eu já estive nessa posição, eu já precisei criar os meus primeiros produtos e eu sei como é difícil, muitas vezes, conseguir tirar as coisas que estão aqui da nossa cabeça e transformar isso numa metodologia. Tá? Em outras palavras, criar um produto que seja bom de verdade, que gere transformação de verdade, resultado de verdade, que te diferencie dos demais.
Muitas pessoas têm conhecimento, mas não sabem como transformar esse conhecimento em metodologia. E acabam criando treinamentos teóricos demais, chatos demais, monótonos demais, mais do mesmo. E como eu falei para você no início dessa aula, você tem apenas uma única oportunidade quando está na frente das pessoas ali, de causar uma boa primeira impressão e de gerar um primeiro impacto positivo. Então a sua metodologia ela precisa ser boa. E o pior é que muitas vezes as pessoas acabam colocando apenas o conhecimento que elas têm na apresentação de PowerPoint e vai na sorte. Ah, eu vou fazer aqui por feeling mesmo. Ah, eu sei um pouco sobre aquele conhecimento, eu sei um pouco sobre aquela metodologia, vamos ver o que vai dar aqui. Cara, não faz isso. Não faz isso. Não conta com a sorte, tá? E aí, muitas vezes, a mente fica assim, ó, os pensamentos. Será que as pessoas vão gostar? Será que meu público vai ficar entediado? Será que vai ter transformação no meu treinamento? Será que vai ser bom? Será que vai dar tempo de eu fazer tudo que eu estou me propondo naquele treinamento meu que está previsto para 8 horas? Será que eu vou conseguir aplicar aquela dinâmica? Será que eu vou conseguir usar aquele exercício? Por quê? Porque não seguiu método, está fazendo as coisas da cabeça, tá? Então, como que a gente cria esse produto? Qual que é a estrutura para a gente criar um produto que seja o mais assertivo possível, tá? Primeiro, você precisa mapear e resolver dores de um público específico. E o segundo segredo, tornar esse aprendizado dinâmico e experiencial. Beleza? Todo treinamento, toda palestra, ela nasce para resolver dores que o seu público tem, que o mercado tem, que a empresa tem, enfim. Você vai ser melhor remunerado à medida que você conseguir resolver mais dores ou dores mais profundas naquelas pessoas. Você vai ser mais bem remunerado, assim, vai receber mais. Quanto mais cabeludo for aquele problema que você consegue resolver e mostrar isso para a empresa, melhor eles vão pagar para você. E aí você precisa fazer esse mapeamento de quais são as principais dores que existem dentro daquele mercado, dentro daquele público que você fala, e trazer a solução dessas dores por meio de pilares, preferencialmente de uma forma dinâmica e de uma forma experiencial. Sair apenas do campo teórico, tá? Eu sou especialista no uso de metodologias ativas, jogos, dinâmicas e tudo mais. Vários dos treinamentos que eu ministro são baseados todos nessas metodologias vivenciais e é absurdamente diferente quando você aprende a usar essas metodologias e coloca isso nos seus treinamentos, tá? A galera entra de fato de cabeça num flow tão grande no seu treinamento que eles nem veem a hora passar. Então você precisa resolver problemas, mas de uma forma diferenciada. Não só de forma teórica, mas de uma forma prática, experiencial. Por quê? Porque o adulto, quando a gente está estudando andragogia, o adulto ele aprende 3 vezes mais quando ele tem a possibilidade de experienciar algo, simular ou praticar. Então não adianta, eu tenho um treinamento aqui de liderança. Eu vou só ficar falando conceitos de liderança. Vou falar de modelos de liderança 1.0, 2.0, 3.0. Vou falar de conceitos de comunicação. Vou falar de conceitos de gestão de pessoas. Cara, daqui 2 horas que você falou, ninguém lembra mais do que você falou. Agora, traz ferramenta, traz coisa prática, traz vivência. Coloca o cara para participar de uma dinâmica, de um jogo. Você vai ver a diferença que o seu treinamento vai ter, tá? Então, o que você precisa entender? Você precisa criar produtos que resolvam, de fato, as necessidades do cliente. E como que a gente faz isso de forma prática? O primeiro passo que eu falei para vocês é fazer esse mapeamento. Então, vamos lá, Guilherme. Eu vou criar um treinamento. O primeiro treinamento que eu vou criar é um treinamento de liderança. Tá, beleza. A sua primeira tarefa é usar uma ferramenta que nós chamamos aqui de guarda-chuva das dores. Tá? Das dores não é aquela sua tia chata, não. É um guarda-chuva onde a gente vai fazer o mapeamento, onde cada vértice desse guarda-chuva aqui é uma dor que você sabe que o seu público dentro do mercado empresarial tem. Então, por exemplo, quando eu fui criar o meu treinamento de liderança, eu olhei para a minha jornada. Por quê? Porque eu entrei primeiro, contextualizando, tá? Eu entrei para esse mercado de treinamento, de palestras, porque eu comecei a estudar tanto sobre algumas metodologias e comecei a aplicar tanto nos meus negócios, que à medida que eu ia aplicando, várias pessoas iam me perguntando o que eu estava fazendo, como podiam resolver os problemas, porque elas sabiam que eu estava entrando em campo e resolvendo também. E a partir dali, começou a surgir um insight. Falou, cara, se eu estou fazendo isso na minha empresa, eu não posso ajudar outras empresas a fazer? E foi assim que a minha jornada começou como treinador e palestrante. A primeira palestra que eu dei, que eu contei para vocês, foi exatamente de temas que eu resolvia no meu negócio. Entende? Eu estava de CLT, mas eu tinha uma empresa antes
desse negócio que não funcionou, e não funcionou muitas vezes por causa de coisas que eu não tinha implementado, coisas que eu não, técnicas, ferramentas que eu não dominava. Eu comecei a entender sobre aquilo, comecei a estudar mais sobre aquilo, até começar a aplicar dentro da empresa que eu trabalhava, e aí começar a ver transformação primeiro do meu time e da minha equipe, e depois poder replicar isso para as outras pessoas. Entende? Então, o primeiro passo é esse. Então, faz esse mapeamento, pega ali, escreve quais são as principais dores que existem dentro do seu mercado, ou o mercado que você quer atuar. Um exemplo meu, tá? Quando eu comecei a ministrar treinamentos, os primeiros treinamentos que eu desenvolvi foi de liderança, beleza? Então, eu comecei a listar, cara, vamos lá, na minha jornada como líder, quando eu tinha minha empresa, eu montei a minha primeira empresa com 20 anos, eu tinha uma fábrica de roupas, e ali eu tinha diversos funcionários, tinha modelista, tinha cortadora, tinha estilista, tinha gente de produção, enfim, arrematadora, passadeira, equipe comercial. Cara, eu, um moleque de 20 anos, lidando com uma galera toda daquela dali, que eu nunca tinha feito isso na minha vida. Imagina o tanto de dor que eu não tinha. E eu comecei a fazer esse mapeamento de quais eram as minhas dores aos meus 20 e poucos anos, lidando com aquela equipe. E eu fui listando, por exemplo, cara, conhecer sobre gente. Eu comecei a entender que as pessoas são totalmente diferentes umas das outras. E às vezes eu falava uma coisa com a pessoa de um jeito, a pessoa ficava triste, ficava feliz, falava a mesma coisa com a outra pessoa, tinha um outro efeito naquela pessoa, e eu começava a entender que eu precisava entender como ler essas pessoas, entender sobre gente, entender sobre pessoas, precisava entender sobre o maior capital que eu tinha, que era o capital humano. E eu traduzi o nome dessa dor como autoconhecimento e conhecer sobre pessoas. Então, na minha metodologia de liderança, eu falei, cara, um dos primeiros pilares que tem que ter para desenvolver líderes é o líder precisa saber ler gente. E eu dei esse nome lá, conhecer sobre pessoas. E aí depois eu coloquei uma outra dor, foi engraçado. Eu falei, agora que eu já sei lidar com as pessoas, eu preciso aprender a me comunicar com essas pessoas de forma assertiva, né? Às vezes eu falava A, a pessoa entendia B, eu falava B, a pessoa entendia C, e a meta não era batida, ou a produção não saía do jeito que eu queria, por quê? Por divergência de comunicação. Então, comunicação é um grande gargalo no treinamento de liderança. Então, eu comecei a ensinar, coloquei lá um pilar que eu precisaria trabalhar, seria o pilar de comunicação. Aí coloquei lá gestão de pessoas, planejamento estratégico, tudo que eram dores minhas da época, eu lembro que eu fui colocando ali. E aí eu fiz o primeiro mapeamento dessas dores. E aí quando eu fui criar a minha primeira metodologia, eu coloquei aqui as dores que eu já tinha conhecimento para resolver, metodologia para resolver, e as que eu precisaria me desenvolver ainda. Então, exemplo, eu já tinha lá ferramentas de comunicação, já tinha feito diversos cursos na parte de coaching, de programação neurolinguística, já tinha feito vários cursos de gestão de pessoas, de recursos humanos e tudo mais. E aí eu fui colocando aqui, o que eu já tinha de ferramentas. E o que eu não tinha, exemplo, eu não precisaria aprender mais sobre inteligência emocional. Coloquei ali, entende? O que eu precisaria me desenvolver. E aí, depois que eu fiz isso aqui, eu fiz um roadmap. O que é um roadmap? Como é que você vai elaborar o seu produto? Fazendo também esse roadmap. Então, quando você for estruturar a sua metodologia, o que a gente faz? Listo quais são as dores, tá? Elenco uma prioridade dessas dores e aquelas dores que eu já tenho competência para resolver, tá? E eu vou fazer um roadmap. O que é um roadmap? É como eu levo a pessoa de um ponto A até um ponto B para dar uma vitória completa. Então, a sua metodologia, desde a sua palestra, o seu treinamento, o seu workshop, o seu day training, enfim, ele precisa tirar a pessoa de um ponto A, que é um estado indesejado, um ponto de dor, e levar essa pessoa para um ponto B, que é o estado desejado, onde ela quer chegar depois que passar pela sua metodologia. E aí, a solução de cada uma dessas dores aqui, vai ser os degraus do seu treinamento. Ou seja, cada degrau dessa daqui tem que ter o nome da dor e a solução da dor. O nome da dor e a solução da dor. O nome da dor e a solução da dor. O nome da dor e a solução da dor. De tal forma que se eu fizer um compilado de 3, 4, 5 dores dessa e me fizer a pergunta, se eu conseguir ensinar isso para a pessoa, se ela conseguir resolver essas dores desses degraus, eu vou estar dando uma vitória completa para ela? Se a sua resposta for sim, ok, você acabou de criar uma metodologia. Entende? E eu tenho condições de ensinar isso para as pessoas? Se a sua resposta for sim também, legal. Você acabou de criar a sua metodologia, você tem ferramentas para resolver esses problemas. Acabou. É assim que a gente cria toda e qualquer metodologia, seja de uma palestra, seja de um treinamento, seja do que for. Entende? Obviamente que existe mais estrutura, existe mais formas de fazer, enfim, existem ferramentas que você precisa aplicar. Mas de uma forma bem geral, você precisa entender, é isso. O seu treinamento ele precisa suprir essas dores, o seu método, né? Porque a definição de método é caminho para se chegar
a um determinado fim. E isso é a definição de método. E esse método, esses pilares, é exatamente o que você precisa ter dentro dessa concepção do seu produto. Então, quando o aluno chega para mim e fala assim, Guilherme, tá, eu quero criar meu produto, eu falo, beleza, quais são as dores que você vai resolver no seu produto? Transforma cada dor dessa em um módulo. Cada módulo dessa mostra para ela por que ela precisa resolver, o que ela precisa resolver, por que ela precisa resolver e como ela precisa resolver. Se você me responder essas 3 perguntas, o que ela vai aprender, por que é importante ela resolver aquilo, quais os benefícios ela tem e como ela vai resolver aquilo, acabou. Você cria qualquer metodologia, tá? Obviamente, mais uma vez, você precisa ter ferramenta, você precisa ter arsenal, você precisa ter o conhecimento para você poder compilar tudo isso aqui dentro dessa estrutura, tá? E aí existem alguns dos temas e dores que você deveria se especializar se quiser atuar dentro do mercado corporativo. Então, certamente, quando a gente fala do treinamento corporativo, existem temas e temas. Existem temas que são muito mais requisitados do que outros. E dentro de todos os anos de experiência, eu quero colocar para vocês aqui alguns dos temas que eu aconselharia vocês a terem esses produtos na esteira de vocês, tá? Ter produtos desses temas vai ajudar a abrir muita porta para vocês. Quais são esses temas? Liderança, número 1, tá? Para mim aqui é o campeão. Se bem que acho que empata. Liderança e vendas fica bem empatado, tá? Liderança, vendas. Eu coloquei aqui performance / produtividade. Esses, sem sombra de dúvidas, são os treinamentos que eu mais vendo para as empresas até hoje, tá? E é o que tem mais de demanda, mais procura quando as empresas vêm procurando. Sempre tem liderança, sempre tem venda, sempre tem produtividade, performance, tá? Agora tá tendo muita coisa em alta também, obviamente, de inteligência emocional, tá? Mas, enfim, isso aqui é o que eu falo, cara, que são treinamentos-chave que todo treinador e palestrante corporativo devia ter dentro da sua esteira. E, obviamente, eu criei produtos em cima disso aqui. Criei muitos produtos em cima de liderança, de vendas, produtividade. Tem uma gama de produtos em cima disso aqui também, tá? Então, eu acho que faz muito sentido se você quiser atuar dentro do corporativo. E o motivo é simples. Por que desses 3? Liderança e vendas. São os 2 primeiros a serem cobrados, tanto quando as coisas não estão bem, tanto quando precisa alcançar novos patamares. Se a empresa não está batendo meta, ou se a empresa está batendo meta, mas quer chegar em patamares mais altos e tudo mais, quem são os primeiros setores dentro de uma empresa que são cobrados? Vendas e, de certa forma, os líderes. São cobrados porque precisa dar resultado ou porque querem chegar em patamares mais altos. Então, consequentemente, sempre as empresas estão buscando por esse tipo de treinamentos, tá? E performance e produtividade. Aqui também, sem dúvida, é o mais fácil de vender. Uma vez que se você perguntar para qualquer dono de negócio, fala assim, cara, você acha que sua equipe precisa produzir mais? Seria legal se a sua equipe pudesse produzir mais, o dobro, na metade do tempo? Se eu trouxer uma metodologia que vai criar uma máquina, sua equipe vai virar uma máquina. E aí? Faz sentido? Entende? Então, é muito fácil de vender também programas de performance, programas de produtividade para as empresas, tá? Beleza? E aí agora, antes de eu passar para o pilar 3, eu quero te fazer uma pergunta. E se eu te ensinar a ministrar 3 treinamentos desses temas? Imagina que eu pudesse te ensinar a ministrar 3 treinamentos, liderança, desses temas, liderança, vendas e produtividade, e ainda te entregar um arsenal de treinamentos que vão te ajudar a alavancar ainda mais a sua carreira. Imagina você poder aprender essas metodologias do absoluto zero. Eu vou te ensinar a ministrar um treinamento de liderança, eu vou te ensinar a ministrar um treinamento de vendas, eu vou te ensinar a ministrar um workshop de produtividade. Você acha que te ajudaria? E aí, antes da gente seguir para esse último P, que é o P da promoção, e te falar os métodos de vendas que você pode ter, eu quero te apresentar esse caminho, caso faça sentido para muitos de vocês, porque eu sei que muitas vezes essa parte de estruturação de metodologia acaba se tornando uma pedrinha no sapato e acaba gerando um pouco de insegurança, mas eu quero te apresentar o caminho que pode te ajudar a acelerar no mínimo de 3 a 5 anos a sua carreira como um trainer, tá? Por quê? Porque basicamente foi o tempo que eu demorei para poder compilar essas metodologias no formato que eu entrego hoje, beleza? E eu posso te ensinar ela de uma forma explicada, assim, slide, etapa, etapa, você vai entender como, dentro do portal, beleza? Nós temos um portal chamado Portal Treinador SA, então antes de eu passar para o P da promoção, de falar sobre o método de vendas, nós temos o Portal Treinador SA, eu quero te falar sobre ele, abrir uma oportunidade para você que chegou nessa aula aqui, coisa rápida. Nós temos um portal chamado Portal Treinador SA, onde ali dentro a gente tem vários tipos de treinamentos especializados para vocês, treinadores e palestrantes, que pode ajudar, sim, a acelerar muito a sua jornada, tá?
Não tenho medo de falar que o portal ele é a plataforma mais completa do mercado de capacitação e formação de treinadores e palestrantes do Brasil. Eu faço uma comparação que nós somos a Netflix dos treinadores e palestrantes. E por que eu te afirmo isso? Eu vou te mostrar aqui dentro do portal antes da gente ir para a próxima etapa aqui, que é o P da promoção. Deixa eu só abrir aqui o portal. Aqui, ó. Tô com ele aberto aqui. Só para vocês terem uma ideia, tá? Dentro do portal Treinador SA, nós temos dezenas de treinamentos aqui. Beleza? Eu vou passar em alguns com vocês aqui, mas basicamente eu quero que vocês entendam. Ele é dividido em formatos de trilhas. Então, é como se fosse vários filmes que você pode assistir ali, e cada trilha dessa é um treinamento, tá? Nós temos dois formatos de trilhas, as trilhas caixa rápido e as trilhas complementares. Qual a diferença dessas trilhas aqui? Trilha caixa rápido, aqui você recebe programas prontos, produtos prontos. Lembra que eu te falei? Se eu te ensinar a ministrar um treinamento de liderança, um treinamento de vendas, um treinamento de produtividade, te ajudaria? Por quê? Porque aqui dentro nós temos uma formação de treinadores de liderança, que é o Master Liderança Training. Dentro desse treinamento aqui, você aprende a ministrar um treinamento de liderança de 16 horas, explicado slide a slide, etapa a etapa, horário a horário. Você recebe tudo pronto para ministrar esse treinamento. Desde a apostila para você usar no seu próprio treinamento, aberta para você colocar sua logo, a logo da sua empresa, do seu instituto. Apresentação em PowerPoint aberta para você customizar. Tudo pronto. Você vai só... O que você precisa fazer? Pega essa metodologia, que é uma metodologia que eu já testei, já validei, eu sei que funciona, que as empresas amam. Você vai aprender, vai aplicar essa metodologia na sua jornada, vai ver as ferramentas que eu disponibilizo, as dinâmicas, os jogos, tudo que está ali dentro. Você vai validar a metodologia e depois você já pode levar isso para o mercado e começar a faturar, começar a monetizar. Consegue cobrar, por exemplo, um treinamento deste de 16 horas, 8, 10, 12, 15 mil reais tranquilamente, tá? Então isso aqui, ó, é apenas um dos treinamentos. Então a gente tem o de liderança, tá? Que você aprende, inclusive você sai certificado como treinador de líderes, tá? Todos esses aqui, que são programas de formação, você recebe certificado, sai certificado, como aqui no caso um treinador de líderes. Tem o treinador de vendas. Treinador de vendas, você aprende a ministrar um day training, um treinamento de 8 horas de vendas, explicado slide a slide, horário a horário, recebe ainda a apresentação pronta de PowerPoint, a apostila pronta, materiais de dinâmicas, fundamentos teóricos, exercícios, tudo para você ministrar esse treinamento aqui. Então também é uma certificação aqui. Tem o treinamento, formação de treinador de produtividade, você aprende a ministrar um workshop de gestão de tempo de produtividade de 4 horas. Também da mesma forma, explicado slide a slide, horário a horário, com uma apostila pronta, apresentação PowerPoint pronta, enfim. Tem palestra pronta de comunicação e feedback, palestra pronta de gestão de tempo e produtividade. E aí nós temos as trilhas complementares, tá? Que ainda tem diversos outros treinamentos. Então a gente tem aqui formação de palestrante, certificação palestrante profissional com inteligência artificial, palestras que faturam, que é para você aprender a fazer palestras de cunho comercial, palestras pitch, treinamento de oratória, treinamento de perfis comportamentais DISC, criação de infoprodutos, roteiro para lives, transformar livros em palestras, diagnóstico para empresas, para criar treinamentos customizados, posicionamento de mercado, produção de conteúdos, vendas de treinamentos para... Cara, é uma infinidade de treinamentos. Por isso que eu falo que é a Netflix dos treinadores e palestrantes. E por isso que eu também te afirmo que você pode acelerar de 3 a 5 anos na sua jornada. Por quê? Porque se você pegar o que está aqui, isso aqui é o conhecimento de uma vida. Basta você pegar em 30 dias ou menos. Por que a promessa dessa aula eu falei para vocês que você consegue começar em 30 dias ou menos? Se você seguir a estrutura que eu te falei e fazendo esse mapeamento das dores e criando esse primeiro produto, o que você precisa, cara? Pega, mapeia, cria o treinamento e vende. Com isso aqui você ainda acelera muito mais, você não precisa nem dos 30 dias. Tá? Você pode pegar, por exemplo, um treinamento desse aqui de líderes ou de vendas, estuda ele, dá um gás nele no final de semana, valida a metodologia, valida as ferramentas ali na próxima semana, começa a ofertar isso para o seu primeiro ciclo de relacionamento, para as pessoas que você já tem um contato, dali começa a sair para os primeiros contratos, 5 mil, 8 mil, 10 mil, 12 mil, e depois dali você vai escalando, tá? Quem me dera se no início da minha jornada eu tivesse tido a oportunidade de ter algo com essa facilidade aqui, beleza? Então, isso era um ponto que eu queria trazer para vocês, porque pode fazer sentido para muitos de vocês. E quem quiser, né, quem quiser saber mais sobre isso aqui, eu vou deixar no
no chat um link para vocês falarem com a equipe, porque nós vamos fazer uma condição diferenciada para você que está assistindo a essa aula aqui, antes da gente falar da parte aqui da promoção, tá? Então deixa eu abrir aqui agora para a gente voltar, ó, para vocês entenderem sobre o investimento, entender quanto é e a gente ir para a parte de vendas efetivamente, tá? Vamos lá. Entenderam então sobre o portal? Se tiver alguma dúvida também pode mandar aí para mim no chat que eu respondo, tá? Qual é a condição que eu vou fazer para vocês que estão nessa aula aqui do portal? Se você acessar o site dele aí agora, tá? Você vai ver www.portaltreinadorsa.com.br www.portaltreinadorsa.com.br. Você vai ver que esse treinamento ele tem uma anuidade de R$ 797, tá? Dentro do portal existem 3 planos. Um plano trimestral, um semestral e um anual. Trimestral é 397, semestral 597 e o anual 797. Todos esses valores existe parcelamento de 12 vezes. Então, por exemplo, o anual sai 12 de 79, tem que ver lá, o semestral é 6 de alguma coisa, enfim, tá? Enfim, tem toda uma forma de parcelamento. Então, você vai ver que existem 3 planos. O que eu vou fazer para vocês que estão nessa aula, tá? Quem entrar em ação agora, você vai poder, em vez de pagar o valor de 797, você vai investir apenas 597. Eu vou te oferecer o programa no valor no plano anual, mas você vai pagar o valor do plano semestral. Então você vai ter R$ 200 de economia para aqueles que estão nessa aula e que decidirem agir, tá bom? Para isso, basta você clicar no link que eu mandei no chat aí e falar com a equipe, vai abrir lá, ó, quero a oferta do portal, enfim. Fala com a equipe, que a equipe vai te mandar um link promocional, tá? Com R$ 200 de desconto, beleza? Essa é uma condição exclusiva para você que está aqui, que vai sair do ar em pouco tempo. Então é bem provável que dentro das próximas 24 horas a equipe não vai mais liberar isso. Então você precisa ser rápido, clica ali e fala com a equipe, tá? Já mandei o link, o pessoal colocou, manda o link, manda no chat aí, manda o link. Deixa eu ver se aparece para... deixa eu colocar para todos aqui, ó. Mandei aqui no chat aí para todos, tá? Beleza? Então é só falar com a equipe. Fechou? Se eu pudesse dar um conselho para vocês, eu daria. Cara, não deixe a oportunidade passar. Tá? Não deixa, porque daqui a um ano você vai desejar ter dado esse passo de hoje. Quando você perceber tudo aquilo que você teve de conteúdo e onde você chegou, cara, vai por mim. Vai fazer muito sentido para você. Tá bom? Então, esse era o recado que eu precisava dar antes da gente falar da parte de promoção. E agora que você já entendeu, você já tem o produto, né? Já entendeu que precisa se posicionar no mercado corporativo, já entendeu as bases de criação de um produto. E se entrar para o portal, então, vai facilitar ainda muito mais, porque já vai ter produtos prontos. Agora você precisa aprender a promover isso no mercado. E como que a gente promove? Quais são as melhores formas de a gente vender? Primeira forma é a gente entender como funciona um funil de venda, como funciona o processo de vendas, tá? Vendas é funil, gente. Vocês precisam entender isso. Se vocês entenderem isso aqui, já está meio caminho andado para fechar contratos e para poder alavancar muito sua jornada, tá? Primeira etapa do funil, atrair. Segunda etapa do funil, converter. Terceira, relacionar. Quarta, vender. E a quinta, reter. Então vamos lá. Atrair é tudo que eu faço para ser percebido pelas pessoas. Então, por exemplo, se eu fizer um post nas redes sociais, é uma forma de atração? É. Se eu pegar uma lista de contatos de telefone, é uma forma de realizar contato com essa pessoa? É uma forma de atração? É. Se eu gravar um vídeo e postar no YouTube, é uma forma de atração? É. Se eu fizer um anúncio nas redes sociais, um patrocinado, é uma forma de atração? É. O que é a segunda etapa? Conversão. O que é a conversão? É quando eu transformo um desconhecido em um conhecido, ou eu consigo o contato daquela pessoa, que não é conversão em vendas. Então, exemplo, muitos de vocês que estão aqui, algum dia preencheram algum formulário em algum site meu, ou entraram dentro de algum grupo meu de WhatsApp, e aqui estão assistindo uma aula. Ou seja, vocês viram talvez uma publicidade ou um post meu em algum lugar, preencheram um formulário e entraram dentro da minha base de dados. Isso é conversão. Eu converti talvez um desconhecido, talvez muitos de vocês que estão aqui não me conheciam, converti um desconhecido em conhecido. Então isso é a segunda etapa de um funil. O que seria a terceira etapa de um funil? Relacionamento. É onde eu vou mostrar para você quem eu sou, o que eu faço, no que eu sou bom. Essa aula que eu estou dando para vocês, qual é a etapa de um funil? Relacionamentos. Tudo que eu faço, toda estratégia, tudo dentro da minha empresa é ancorada em funil de vendas.
Então, quando eu fiz o convite dessa aula para vocês, eu vou atrair. Quando eu joguei vocês dentro de um grupo de WhatsApp, eu converti. Quando eu estou dando essa aula para vocês, eu estou relacionando. E o que eu acabei de fazer aqui? Uma oferta de vendas. Quarta etapa do funil. Eu não fiz uma oferta para vocês do portal Treinador SA? Está aqui, quarta etapa do funil. Eu estou mostrando para vocês o que eu faço no meu negócio. Para vocês verem que exatamente o que eu falo é o que eu faço. E muitos dos que estão aqui vão entrar para o portal, vão ter excelentes resultados e vão querer dar outros passos para a gente ir para a retenção e ir para novos programas, novos produtos, mentorias, formações, enfim. E é assim que funciona e é assim que vocês deveriam pensar os negócios de vocês, tá? Se tratando de treinamentos, o que a gente tem que compreender? Alguns problemas em comum quando a gente fala de funil. Problemas comuns. As pessoas não conseguem ter constância na primeira etapa, que é a etapa de atração, de prospecção. Então, o que eu quero que vocês entendam? Se parar de entrar gente no topo do seu funil, na etapa de atração, consequentemente vai parar de sair vendas lá embaixo. Então, o grande segredo no processo de vendas é a sua fonte de atração, ela nunca pode parar. Quanto mais fonte de atração de clientes, ou possíveis clientes você tiver jogando dentro do seu instituto, dentro da sua empresa, mais vendas vão sair lá embaixo. Parou de entrar, parou de sair. Entrou muito, saiu muito lá embaixo. Vai sair na mesma proporção? Não, por isso que ele é mais fino. Vai sair menos, né? Por quê? Muitas das pessoas vão ficar no meio ali. Em algum momento vai fazer sentido e elas vão querer dar o próximo passo, afunilar e se tornar os seus clientes, tá? E um segundo problema que muitos de vocês enfrentam e que eu também já sofri muito é as negativas, não sabem lidar com as frustrações das negativas. Quando a gente começa a entender sobre funil, a gente começa a ficar mais de boa com as negativas, porque eu entendo que não é todo mundo que entra no topo que sai no fundo, muitos ficam no meio e tá tudo certo. Então, vamos lá, imagina que você pegou o telefone e ligou para 100 pessoas, conseguiu marcar reunião com 5 pessoas, fechou contrato com 2. Tá top. Absolutamente normal. 2% de conversão, tá lindo. Tá tudo certo. Você teve 98 nãos e 2 sim. E é assim que funciona. Funil de vendas é assim que funciona. Então esteja habituado em ter muito mais não do que sim. Mas quando você tiver o sim, vai fazer sentido. Só que se você não parar, se você parar, na verdade, de alimentar o seu funil, acabou. Isso não vai fluir. E aí eu vou trazer para vocês algumas formas de vocês constantemente estarem alimentando esse funil de vocês e algumas estratégias para vocês poderem fechar os seus contratos. Muitos deles dentro dos próximos 30 dias ou menos, tá? Primeiro, é o que eu chamo de primeiro ciclo. Cara, a sua primeira fonte de prospecção, se você quiser fechar os seus contratos a partir de agora com treinamentos e palestras, é prospectar quem te conhece. Os seus primeiros ali amigos, colegas, ex-clientes de outros negócios, enfim, seu tio, sua tia que tem uma empresa, enfim, um parente, um amigo, o amigo da namorada, enfim. São pessoas que você tem o contato no celular, pessoas que você tem o e-mail, pessoas que você tem o contato nas redes sociais. Eu costumo falar com os meus alunos o seguinte, cara, se eu te pedir agora, para você abrir a sua agenda aí agora, sua rede social e a sua caixa de e-mail, se você não conseguir me listar pelo menos 150 nomes de pessoas que poderiam ser o seu primeiro ciclo de relacionamento, tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada tem. Então, o seu primeiro para casa, para você que está nessa aula aqui, você vai fazer a tarefa do primeiro ciclo. Você vai listar os 150 nomes que vão ser as 150 primeiras pessoas que você vai prospectar a partir de agora, oferecendo os seus produtos ou serviços. E se você tiver no portal, você já vai ter lá uma pancada de produto para oferecer, né? Vai ser ainda bem mais fácil e vai acelerar muito mais tempo, tá? Então esse é o primeiro ciclo. Fechou com essa galera? Pede indicação e vai para o segundo ciclo do seu relacionamento, depois para o terceiro ciclo dentro desse ciclo que você está. Isso é a forma mais fácil e mais barata de começar. Muitos de vocês menosprezam esse primeiro ciclo. Você já quer fechar contrato com uma multinacional, você já quer fechar contrato com uma grande empresa e você não está fazendo o básico para casa. Entenda uma coisa, se você não está começando agora, você não vai fechar um contrato com uma mega empresa agora. É um degrau de cada vez. Atende primeiro aquela empresa pequenininha, aquele conhecido, aquela pessoa que abriu a porta para você, aquele colega, aquele parente. E aí você vai subindo de nível, um passo de cada vez. Tá? Vamos lá.
Primeira forma é essa. Segunda forma, entidades empresariais, associações de empresas, sindicatos de empresas, federações de empresas, cooperativas de empresas. Visita todas essas entidades da sua região. Para casa também. Visitar e fazer contato com todas essas entidades. Por quê? Porque essas empresas, elas constantemente estão fazendo eventos para os seus associados. E adivinha quem eles contratam? Palestrantes. E aí, como é que você pode entrar nessa empresa? Falar assim, ó, que eu sou o Guilherme, eu sou da empresa tal, do instituto tal, trabalho com treinamentos, palestras dentro da área tal, e estou me colocando à disposição, quando você tiver um evento com empresas, empresários, me chama, eu palestro de forma gratuita, inicialmente, se você quiser, tá? Pra gente estreitar o relacionamento e tudo mais. Vai lá. Para abrir as portas, faz uma palestra gratuita e ao final dessa palestra, pitch de vendas. Galera, isso que eu trouxe para vocês fez sentido? Fez? Olha, isso faz parte das minhas metodologias de treinamento, eu atuo dentro das metodologias X, Y, Z. E ao final do evento eu vou estar aqui, quem quiser trocar uma ideia, saber mais sobre os meus produtos, meus serviços, vamos deixar à disposição, tá aqui o meu QR Code, tá aqui o meu site, clica aqui, manda um direct para mim na rede social, baixa meu e-book, enfim, prospecta as pessoas que estão ali. E aí, numa palestra que você vai dar para esses empresários que vão ter lá 100 pessoas, 150 pessoas, você fecha com 2, 3, 4, a custo zero. Entidades empresariais. Vou falar para vocês uma coisa, tá? Ano passado eu fechei um mega contrato com uma multinacional por meio dessa estratégia que eu fiz, só que eu fiz ela há 7 anos atrás. Eu colhi um fruto dela ano passado, uma coisa que caiu na minha mão assim, ó, de graça. Isso aqui que eu fiz, tá? Terceira forma, cold message no LinkedIn. Vai lá no LinkedIn, mais um para casa, terceiro para casa. Quando acabar essa aula, você vai lá no LinkedIn. Depois que você fizer a sua inscrição no portal, você vai lá no LinkedIn, você vai ver qual é a empresa que você quer fechar da sua região. Entra lá que você vai ver escrito assim, ó, pesquisa pela página da empresa no LinkedIn, tá? Exemplo, digita lá Coca-Cola, só para vocês testarem, tá? Digita lá Coca-Cola Company. Aí vai ter lá 80 e poucos mil funcionários que trabalham na empresa. Clica lá nos funcionários, você vai ver que vai ter a lista do nome dos funcionários com o cargo deles. Procura lá, gerente de recursos humanos, profissionais de RH, conecta com esses caras, oferece seu serviço, você vai ver se você não vai fechar contrato. Beleza? Você não vê ninguém te falando isso, hein? Você não vê ninguém te falando isso. Conecta com 100 por dia. Pega uma semana e fala assim, cara, eu vou me conectar com 100 pessoas por dia aqui, de cargos de recursos humanos ou gerentes de forma geral, de diretores de empresas, enfim, conecta. Você vai ter muito mais não do que sim, óbvio. Mas aí você vai receber mensagem de retorno, de conexão, vai poder mandar mensagem para a pessoa, e ali você faz uma mensagem bem estruturada, bem apresentada, oferecendo seus produtos, seus serviços. E ali você agenda uma reunião, aí você marca uma reunião, fecha o contrato. Custo para isso? R$0. Só sentar a bundinha na cadeira, pegar o telefone e fazer. Tá aí. Tá? Então isso é mais uma forma que eu quero trazer para vocês. E a última forma é a forma que hoje eu mais uso no meu negócio. Ou melhor, é a única forma que eu uso no meu negócio. Hoje eu não faço mais as outras estratégias, tá? Porque depois que eu descobri essa forma aqui, eu já uso ela há mais tempo. É a forma para mim mais lucrativa, mais assertiva, só que ela demanda um pouquinho mais de estratégia, um pouquinho mais de capacidades de tecnologia, enfim, mas totalmente possível. O que é isso? Você usar estratégias de iscas digitais, palestras online, atrair a atenção da galera, leva a galera para uma palestra online com você e nessa palestra online você faz a oferta dos seus programas de treinamentos para as empresas. Então, exemplo, tá? Isso aqui, ó, foi uma página minha que eu usava. Aprenda a utilizar a ferramenta Feedback 360 Canvas e acelere os resultados disso aqui da sua empresa. Então, isso aqui era uma aula online mais uma ferramenta. E aí, a pessoa, para se cadastrar, eu fazia um anúncio nas redes sociais, tá? Patrocinava, a pessoa vinha nessa página, deixava ali nome, telefone, e-mail, dali ela recebia o link para assistir a aula, ao final da aula tinha um botão abaixo do vídeo falando assim, olha, no vídeo, obviamente, né, da aula, eu falava, olha, isso que eu falei para vocês faz parte da minha metodologia, fazia o pitch de vendas, e ao final falava, e aqui abaixo tem um botão para você falar comigo pelo WhatsApp, se fizer sentido, a gente agenda uma reunião, eu te explico melhor um pouco mais. De tal forma que às vezes eu estava dormindo e aparecia 2, 3 mensagens no outro dia, Guilherme, assisti aquela aula sua online ontem sobre a ferramenta tal, eu queria saber mais do seu trabalho. Eu estou aqui na cidade tal, a minha empresa é tal. Tem como a gente bater um papo? Tem. E aí eu ia lá, fazia um diagnóstico, implementava a metodologia e vendia o treinamento. Tá? Então isso aqui é mais uma forma. Hoje, quando eu estou em fase maior de prospecção aqui na empresa, essa é a forma que eu uso. Patrocinado,
faço uma promessa de uma aula, entrego essa aula, nessa aula faço um pitch de vendas, jogo no WhatsApp, eu levo para uma reunião e fecho o contrato, tá? Então isso aqui hoje para mim é a forma mais assertiva, beleza? Então eu trouxe para vocês 4 formas para vocês poderem prospectar a partir de agora. 3 delas que não demandam investimento nenhum, só demanda tempo de bunda na cadeira para você fazer. Então não tem desculpa para você não sair dessa aula a partir de agora e não começar a prospectar e monetizar, tá? Então, agora está na mão de vocês. E eu quero reiterar o convite também para o Portal Treinador SA, antes de eu abrir aqui para as dúvidas, tá bom? Fala com a nossa equipe pelo link que eu mandei no chat aí, solicita o desconto exclusivo, porque nós vamos deixar isso disponível por pouquíssimo tempo, essa condição que eu fiz para vocês hoje, para quem está aqui na aula comigo, tá? Então tem número limitado de vagas, número limitado de tempo também. Provavelmente amanhã ou depois, provavelmente depois de amanhã, isso já vai sair do ar, tá? Então se você quiser garantir a sua vaga com R$200 de desconto, tendo acesso a todos aqueles conteúdos que eu mostrei para vocês ali, a hora é agora, não deixa para depois, tá bom? Para não perder, fechado? Então agora eu quero abrir para tirar dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aí para mim no chat também, que eu respondo, tá? Aproveitando esses minutinhos finais. E para você que ficou até o final, muito obrigado também pela sua participação aí. Bom, deixa eu ver se tem alguma dúvida já aqui. Se não tiver, a gente finaliza. Vieira colocou, já assistiu os modelos de palestra de produtividade. Ó, já tem alunos do treinamento de produtividade e comunicação, show de bola. Ótimos materiais, show de bola, Vieira, gratidão, gratidão. Cristiane colocou, Guilherme, você vai disponibilizar a gravação? Preciso atender um cliente agora. Não sei se a equipe vai disponibilizar a gravação, tá? Vamos ver o que eles vão falar aí. Tá bom. Joaquim. Muito bom, show de bola, Joaquim. Gratidão pelo seu feedback. Mais alguma dúvida, galera? Se tiver, pode mandar aí. Não? Então, show de bola, turma. Espero ter feito sentido para vocês. Vocês estão com um mapa aí agora. Posicionamento, produto e promoção, tá? E agora está nas mãos de vocês, beleza? Vocês podem, muitos de vocês aí vão querer continuar caminhando sozinho, mas aqueles que quiserem a minha ajuda, o meu apoio, entra aí no portal que vai ser muito top também, tá? Cleber colocou, muito boa sua aula, já fui orador religioso por uns 15 anos, pretendo investir nessa área, show de bola. Vieira colocou, pretendo vender, como eu te disse, já tem as 2 palestras, pretendo vender as 2 palestras. Vale antes do portal? Não entendi sua pergunta, Vieira. Essas 2 palestras que você tem, elas já estão no portal também, tá? Então, você pode entrar para o portal com R$200 de desconto. Então, basicamente, o que você investiu nessas palestras, você é como se não tivesse pagado nada por elas, tá? Porque você vai ter esse desconto no portal também, tá bom? Então, pudesse te dar um conselho, entra para o portal, porque lá vai ter várias outras metodologias complementares. Eu quero que vocês entendam. Palestra é topo de funil, galera, tá? Muitas vezes, palestra é uma ótima forma para você entrar dentro da empresa, só que você precisa ter outros produtos. É fundamental que vocês tenham outros produtos. Tenha um workshop de 4 horas, tenha um day training de 8 horas, tenha treinamento de 2 dias, enfim. Por quê? Porque imagina que você vai lá e ministra uma palestra. E aí a empresa gosta muito da sua palestra e fala, beleza, gostamos. O que mais que você tem para oferecer para a gente? E aí se você não tem mais nada? Olha a chance que você deixou passar. Entende? Então, você precisa construir um portfólio de produtos. Nós chamamos de esteira de produtos, tá? Mais de uma opção de produtos para vender para quem já é o seu cliente. A maior barreira de entrada é a primeira. E aí, entrar com palestras é bom. Por quê? Porque você tem uma baixa barreira de entrada, porque geralmente uma palestra é mais barata do que um treinamento, né? Óbvio. E aí você entra com uma baixa barreira de objeção de preço, e aí depois você vai oferecendo novos produtos lá, tá? Ó, sobre o valor, essa palestra, tanto a de comunicação e feedback, você pode começar vendendo ela a partir de R$4, R$5 no mínimo, tá? Guilherme, não sinto segurança. Cobra 3, mas não cobra muito menos do que isso não, cara. 3, 4, 5 mil reais é uma média de pessoas que estão começando. E depois você vai aumentando, tá bom? Isso é uma sugestão que eu te dou, beleza? Obviamente existem diversos fatores que tem que levar em consideração, né?
Não é só colocar o preço, tem que entender os custos que você tem, onde é a empresa, qual cidade, que outros custos você tem. Tem que fazer uma formatação de preço. Mas de média, se pudesse falar assim, o que nossos alunos estão cobrando, aqueles que estão começando agora, 3, 4, 5 mil reais para começar, tá bom? Beleza? Beleza, turma? Então, show de bola, galera. Show de bola. Esse era o recado que eu precisava dar para vocês. E se tem alguma dúvida ainda, alguém ficar com alguma dúvida, pode falar com a equipe no link que eu mandei lá, ou então pode me chamar também nas redes sociais. Vou deixar o meu arroba aqui para vocês. Quem ainda não me segue também, siga lá. @Guilherme Eto, tá? Manda num direct, a gente troca uma ideia lá. Se tiver mais alguma dúvida, alguma forma que eu possa te ajudar, pode me chamar lá que vai ser um prazer conversar com você. Combinado? Gratidão a todos que ficaram até o final, você que participou, que tirou um tempinho para aprender, para estudar, parabéns pela sua decisão. E eu estou te esperando também agora dentro do portal Treinador SA. Grande abraço e boa noite! Bora!